Boa noite, vereadores. A ausência do vereador Donizete, vereador Creito e a vereadora Ana. Boa noite ao público que vai nos assistir. Boa noite aí o Adriano, que está fazendo nossa filmagem. Declaro a sessão aberta e convido a todos para fazer a oração do Pai Nosso. Sessão ordinária, 1º de junho de 2020. Vou passar para o vereador e primeiro secretário Marcelo Trevisan para fazer a leitura da ata número 018 de 2020. A ata 018/2020, da sessão ordinária do dia 18/5/2020, da 15ª legislatura, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores Rondão, Estado do Paraná, com comparecimento de todos os vereadores, à exceção do vereador Creiton Barros. Após, solicitou o primeiro secretário para que fizesse a leitura das atas das sessões anteriores, de número 11, 13 e 15 de 2020, a quais lidas foram aprovadas sem ressalvas ou impugnações. Em seguida, o senhor presidente passou para o expediente comum, onde havia na pauta o ofício número 32/2020, da autoria dos vereadores, presidente da Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, requerendo as contas do ex-prefeito Roberto Corredato do ano de 2015 sejam devolvidas para o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em razão do surgimento de fatos novos, por conta da licitação 07/2015. Após o vereador Donizete Rogério solicitou ao presidente que o referido ofício fosse colocado em pauta para votação em plenário, sendo necessária a aprovação por maioria qualificada. Seguindo, o vereador Rafael Cuco, presidente da Comissão de Justiça e Redação, teceu seus comentários sobre o referido ofício. Mencionou a necessidade da avaliação das contas pelo tribunal em razão da existência de fatos novos levantados. Seguindo, o vereador Edson Roberto Rocha disse que necessário deixar claro para a população que foi feita uma reunião com os vereadores com nossa advogada, onde os vereadores tiveram a orientação. Em comum acordo ficou decidido que fosse tomado essa posição de enviar ao Tribunal de Contas para que eles façam nova avaliação nessas contas do ano 2015. Após, o senhor presidente colocou o referido requerimento em votação, sendo aprovado em turno único por 7-0. Seguindo, o senhor presidente passou para a ordem do dia, onde não havia nada na pauta. Após, o senhor presidente passou para explicações pessoais, onde usou da palavra o vereador Edson Roberto Rocha. Em seguida, o presidente colocou para amanhã fazermos uma sessão extraordinária às 19h30. Após não havendo mais inscritos, mais nada a se tratar, o senhor presidente agradeceu a todos e declarou encerrada a sessão. Coloca a ata número 018 de 2020 para apreciação dos vereadores, para impugnação ou ressalva. Aprovado por todos os vereadores aqui presentes. Ata número 020 de 2020. Ata 020/2020, da sessão ordinária do dia 25/5/2020, 15ª legislatura, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Rondão, Estado do Paraná, com o comparecimento de todos os senhores vereadores. Após, solicitou o primeiro secretário para que fizesse a leitura das atas de sessões anteriores, número 8, 17 e 19/2020, quais lidas foram aprovadas sem ressalva impugnações. Em seguida, o senhor presidente passou para o expediente comum, onde havia na pauta o ofício número 036/2020, da autoria da vereadora Ana Maria Lira Teodoro, onde requer do Poder Executivo a alocação de pontos eletrônicos biométricos de controle de horário de trabalho em todas as secretarias, departamentos, bem como na sede da Prefeitura Municipal.
Seguindo, o vereador Edson Roberto Rocha requereu reparos na iluminação pública, na Avenida Espanha, iniciando na Biblioteca Municipal, até o Posto do Vidal. Também na Rua Buenos Aires, no conjunto do Buogo, onde com as lâmpadas queimadas. Após, solicitou que fosse dado início ao projeto de lei com o intuito de criar uma nova lei no SIM municipal, pois a lei antiga, no número 1086/99, não está abrangendo todos os tipos de serviços que possam ser utilizados. Seguindo, apartou o vereador Rafael Cuco, dizendo que seria sobre o CNPJ, a empresa ou o quê? Após, o vereador Edson disse que o CNPJ agroindustrial. Após, o vereador Rafael fez a alusão do Código Tributário, que regia pela Lei 1186, mais de 2003. Retornando a palavra, o vereador Edson disse requerer isso porque existem serviços que não estão contemplados na lei antiga. Seguindo, o senhor presidente diz que tem uma pessoa querendo montar um frigorífico de peixe em Rondão e ele está com problema por causa da lei. Após disse ter conversado com o jurídico da prefeitura e eles estão estudando uma maneira de mudar esta lei e mandar aqui para nós. Após, apartou o vereador Edevan, dizendo que foi muito bem pensado e entendeu que o vereador quer que englobe tudo nesta nova lei. Seguindo, o senhor presidente disse que, em conversa com a nossa advogada e os vereadores, tive de acordo em interromper a sessão ordinária por uns 15 dias, por causa da pandemia. Faremos isso após colocou em apreciação dos vereadores, tendo debate e posterior consenso, ficou decidido que as sessões ordinárias irão continuar normalmente, sem interrupção. Seguido, o senhor presidente passou para a ordem do dia, não havia nada na pauta. Após, o senhor presidente passou para as explicações pessoais. Não havia escrito. Em seguida, lembrou que todos que amanhã a Câmara fará uma audiência pública neste auditório, às 13h30, por live. Por isso está proibida a presença do público. Após, agradeceu a todos e declarou encerrada a sessão. Coloca a ata número 020 de 2020 em apreciação dos vereadores para impugnação ou ressalva. Aprovado por todos os vereadores aqui presentes. Não temos mais atas, não temos mais nada no pequeno expediente. Passamos para o expediente comum. Vereadores que queiram fazer uso da palavra. Vereador Edson. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais. Senhor presidente, eu quero usar o espaço para até fazer um esclarecimento à nossa comunidade sobre algumas falas, né, que a gente tem escutado e algumas pessoas que têm vindo perguntar para a gente sobre por que Rondon, né, foi colocado em estado de calamidade pública. E as pessoas acham que foi uma lei municipal, que foi o prefeito, ou que foram os vereadores que fizeram essa lei. E, na realidade, essa lei é uma lei estadual, né, onde todos os estados da federação fizeram, né, um decreto colocando cidades em estado de calamidade pública. E o município de Rondon entrou no primeiro decreto do governo do estado, que no primeiro decreto ele colocou 172 cidades do Paraná em estado de calamidade pública. E Rondon, por ser uma cidade próxima às cidades que já tinham caso naquela época, então a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná fez um mapeamento, né? E Rondon foi incluso na primeira etapa, com 172 cidades do Paraná. Hoje, nós já estamos com 253 cidades do Paraná colocadas em estado de calamidade pública pelo governo do Estado e com o projeto legislativo da Assembleia Legislativa do governo, da Assembleia Legislativa do Paraná e o decreto do governador do Estado. Por que estado de calamidade pública, né? Também as pessoas também não... Por quê?
porque onde os governos poderão destinar recursos específicos para a pandemia do coronavírus. Então, o município está, sim, em estado de calamidade pública, colocado pelo governo do estado, não por prefeito, não por vereadores, não por nós. E só foi colocado justamente para que possa, de fato, o governo destinar recursos provenientes para o combate do coronavírus. Então, era só mais para um esclarecimento às pessoas. E também, senhor vereador, senhor presidente, fazer uma solicitação que eu fiz dia 13 de abril, um requerimento de número um ofício 022/2020, pedindo cópias de documentos de informação de um acórdão prévio do Tribunal de Contas, número 134/14. Eu queria pedir para o senhor presidente tentar fazer uma intervenção junto à assessoria do prefeito, junto ao prefeito, para que pudesse encaminhar para nós, né, esses documentos. Estou pedindo pela segunda vez. Se eu não for atendido via Câmara Municipal, eu estarei fazendo a solicitação via Ministério Público. Eu acho que não há necessidade disso. Eu acho que poderia já ser resolvido aqui entre nós mesmos. Tá? Queria deixar também a solicitação junto à presidente dessa casa. Era o que tinha por enquanto, senhor presidente. Obrigado. Uma resposta para o senhor, vereador. Foi encaminhado o seu pedido, a Secretaria da Casa encaminhou, eu estou acompanhando. E agora a gente vai conversar com a Secretaria da Casa de novo, para ver se a gente encaminha ou nós vamos lá conversar com a pessoa cabível para dar a resposta para o senhor. Tá bom? Porque eu tenho certeza que a casa encaminhou, porque o funcionário da casa mostrou até o documento ali para a gente já. Então, eu acho que com uma boa conversa a gente consegue resolver esses detalhes aí. Tudo bem. Vereador Miro. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, Adriano, a população que nos assiste pelas redes sociais. Senhor presidente, eu também quero fazer um comentário aqui a respeito do aumento de casos, né, que está tendo na nossa cidade do novo coronavírus. No dia 28 de maio agora, o boletim da Secretaria de Saúde informava que havia 5 casos confirmados aqui em Rondon. E o boletim de hoje já informa que são 12 casos confirmados, né? Então, isso significa que, tendo um aumento de casos confirmados, inclusive nós tivemos um problema agora, nesse final de semana no hospital, com suspeita de uma enfermeira que trabalha no hospital, que mora em Cianorte, né? E que ela foi isolada em domicílio e alguns que trabalham com ela no plantão, por recomendação também pelo protocolo da Secretaria de Saúde e da Vigilância Sanitária, foram afastados, né? Também aguardando o resultado do teste que foi coletado o material no dia de hoje, e esse resultado deve sair até sexta-feira. Então, nós estamos passando por uma situação muito difícil no hospital. Ontem nós fomos pegos de surpresa, foi afastado uma enfermeira, 2 técnicas de enfermagem, uma funcionária da limpeza, e hoje de manhã a funcionária da lavanderia também teve que ficar internada, né, com algum sintoma que teria que ser investigado. A funcionária da recepção, que trabalha no período da noite também. Então, teve um afastamento de uma quantia de funcionário que deixou o hospital numa situação muito difícil. Então, diante de tudo o que está acontecendo, e a gente sabe que a tendência é cada vez aumentar mais, né, os casos, que essa projeção está sendo feita a nível de Estado, a nível de Brasil, e como eu trabalho no hospital e estou vendo o que realmente está acontecendo no dia a dia, mais uma vez eu gostaria de fazer um pedido para a população,
que procurasse o hospital só em caso de extrema urgência mesmo, né? E porque nós estamos até com déficit de funcionário. Essa semana vai ser um problema muito sério e que fosse feitas recomendações do Ministério da Saúde, da Vigilância Sanitária, da Secretaria de Saúde do município de Rondon, né? Para que a gente possa evitar que esses casos aumentem cada dia no nosso município. A gente vê que Guaporema também tem aumentado bastante e Indianópolis já tem bastante casos confirmados também, então a situação está funilando, o vírus está chegando até aquilo que a gente previa, está acontecendo, né? Então o que eu quero dizer é só uma informação, né? E hoje o trabalho está sendo feito junto com a Secretaria de Saúde, as enfermeiras que cuidam da parte desse controle de monitoramento, né? Ter feito a parceria com o hospital e a gente tem procurado dar todo o suporte possível que a gente pode oferecer, né? Mas o mais importante de tudo é que a população realmente tenha consciência da gravidade do problema que está se alastrando no nosso município. Só isso. Muito obrigado. Vereador Marcelo Trevisan com a palavra. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, Adriano, população que nos assiste pelas redes sociais. Senhor presidente, eu quero aqui fazer um requerimento junto ao Executivo, em cumprimento à Lei 20.189, do dia 28/4/2020, onde o governo do Estado baixou o uso da máscara, se tornava obrigatório no Paraná. Ele deixou designado que os prefeitos colocassem o órgão para fiscalizar. Eu fui muito cobrado hoje, durante o dia, a respeito disso. Algumas pessoas que estão teimando em não querer usar. Alguns comércios, pessoas estão entrando sem máscara. E principalmente no final de semana. E, em conversa com a secretária de saúde hoje, ela me disse que está com déficit também de funcionário. Tem funcionários para atender no horário comercial, mas à noite, final de semana, não tem. Temos um funcionário que é designado por FG, né? Então, ele deveria, se tiver alguma denúncia, ele tem que atender. Final de semana e à noite também. Ele é designado para isso, ele recebe para isso. Eu não sei se está acontecendo isso, se ele não está fazendo, que o Poder Executivo coloque um disque denúncia, então, para as pessoas poderem fazer as denúncias. Que ontem, à tarde mesmo, o problema era grande na rua, aí, com aglomerações com pessoas todas sem máscaras. É na rua, não é no comércio. O comerciante não tem culpa, mas tem que ter alguém para fiscalizar. No mínimo, chegar lá e orientar essas pessoas. Então, tem que ser alguém designado pelo Poder Executivo. É o que diz a lei. Então, eu queria fazer esse requerimento, que o Poder Executivo designe alguém ou coloque o funcionário que está designado para isso à disposição. Está sobrecarregado? Sim, vai ser sobrecarregado para ele. Então, que o Poder Executivo designe mais alguém, pelo menos agora nessa pandemia, para poder ajudar. Uma parte. Sim. Vereador, você sabe me falar só qual cargo que está ocupando esse funcionário que está com FG? Só um momento aqui que eu já te falo. Porque, só para esclarecer, porque no caso, se ele tiver em algum cargo de chefia, ele é obrigado
Ela está disponível 24 horas, independente se é no horário de serviço dele ou não. Se for cargo de chefia. Caso contrário, eu não sei se ele é obrigado. Decreto número 5.085, de 10 de setembro de 2018. Concede gratificação ao servidor. Ailton Alfredo Valoto, prefeito do município de Rondão, estado do Paraná, em uso das suas atribuições legais, tendo em vista o contido no artigo no decreto 3336/2010, decreta. Artigo 1º, fica nomeado, não vou falar o nome do servidor, Eu acho que podia falar sim, para a população saber quem que é. senhor Evaldo Luiz Tabaquim, portador do RG, para o cargo de chefe do setor de vigilância sanitária e epidemiologia. Então ele tem obrigatoriedade de estar disponível 24 horas. Com certeza. No que diz aqui no decreto, com certeza ele tem que estar disposto. Agora, tudo bem, vai sobrecarregar ele? Vai. Mas o prefeito, acho que tem alguns setores aí que está com essa pandemia. Tem algum funcionário, acho que parado, dá para apanhar para ajudar a fazer a fiscalização. Aí no caso de denúncia, porque só ele, no caso, pode autuar. Então ele vai ter que ser chamado. É o que eu sei. Só uma parte. Eu Sim. acho que como na capacidade de chefe do departamento, ele pode estar fazendo uma adequação para pessoas às vezes revezando no atendimento, fazendo plantão, sim, tem a capacidade. Eu sei que ele é uma pessoa que ele mora na área rural e parece que ele tem problema de visão. Por Sim, isso que ele não sim. está vindo à noite, pela explicação que eu tive. Eu nem sabia que ele era nomeado chefe. Mas eu já conversei com ele a respeito de estar vindo à noite. Ele falou que tinha 2 pessoas responsáveis. Antigamente tinha, não sei se ainda está. Que eram outras 2 pessoas da vigilância sanitária para fazer após o expediente, porque ele não poderia vir por morar na área rural e ter problema de visão, não conseguir dirigir à noite. Então, Então, tem que se adequar e colocar pessoas responsáveis, principalmente no final de semana, que nem Então. você falou. tem que designar as pessoas e colocar o disco de denúncia. A população tem que ter um local para fazer as denúncias. A população está procurando nós não podemos chegar ali, autuar, cobrar de ninguém. E outra coisa também que o governador nosso poderia ter feito, botar a responsabilidade também em cima da Polícia Militar, que tem mais capacidade do que um município que nem nós, com 2, 3 pessoas na vigilância sanitária, para percorrer uma cidade inteira. Faltou muito, sendo uma lei estadual, faltou muito do nosso governador estar colocando isso para a polícia poder estar fiscalizando também. Também acho. Mas aí a pessoa que tiver ali, tiver algum problema, pode pedir o auxílio da Polícia Militar e a Polícia Militar tem a obrigação de atender. Né? Não, Guarde, que eu vereador. acho. Sim. Em boa hora a sua preocupação e a respeito ao que o vereador Rafael disse também sobre a Polícia Militar, eu acho que foi bem a contento as palavras deles, porque é o seguinte, falando que a polícia, a população, as pessoas já têm mais algum receio, algum respeito, né? É de responsabilidade do rapaz, sim, e do prefeito também, para colocar outra pessoa para ajudar, porque como você disse, sobrecarrega a pessoa, também não é fácil. Mas se tivesse uma parceria com a Polícia Militar, eu acho que seria bem mais... vereador Devan. E eu acho que está entrando algumas verbas aí, não só para a pandemia, como para custeio, né, para a saúde. Se for o caso, o chefe do executivo poderia averiguar se há condições de contratar alguma empresa, né, que possa fazer isso aí, eu não sei. Eu conversei com a secretária hoje, a gente, né, tivemos essa conversa informal, então o chefe do Poder Executivo pode avaliar se há essa possibilidade, se isso pode, designa alguém da prefeitura e coloca uma empresa de segurança, alguma coisa para acompanhar. Eu acredito que pode ser feito, não sei. Só uma parte, senhor vereador. Sim. Só para ajudar também, a lei diz que a responsabilidade da vigilância, né, das vigilâncias sanitárias estadual e dos municípios, que terão responsabilidade de fiscalizar o uso obrigatório das máscaras
em ambiente de uso coletivo, públicos e privados. A determinação está prevista no Decreto 4692 de 2020, assinada pelo governador, que regulariza a Lei 20.189, que é a Lei da Máscara, né? Sim. Então, seria talvez prático, né? O prefeito mandar uma resposta para nós dizendo que não tem funcionário para poder executar o serviço, poder trabalhar. Mas o governo, quando editou a lei, já fez editando a parceria com os municípios. Sim. Né? E hoje, a gente viu agora, essa semana, mais um post de R$200 mil para o coronavírus para Rondon. Então, nós estamos com mais de 1,5 milhão previsto para o município. O município poderia contratar pessoas, mesmo porque ela dá a liberdade de fazer contratação sem concurso, sem licitação, para serviços específicos, né? Então, eu acho que é a hora, é o momento de também o executivo poder já estar colocando pessoas para monitorar, monitorar pessoas e monitorar também a acessibilidade das pessoas aos locais, que é proibido. Os nossos comerciantes de Rondon, eles estão barrando as pessoas sem máscara para entrar no estabelecimento. Então, eles são uma peça-chave para a defesa contra a doença no nosso município. Se a pessoa estiver sem máscara, eles não deixam entrar, fica lá fora, atende, mas a pessoa não entra. Então, eu acho que é bem viável a sua colocação e que nós, sim, devemos cobrar mais efetivamente do prefeito, que ele coloque fiscalização, que ele coloque monitorização nas pessoas que precisam ser monitoradas, né? Ouvimos aí várias conversas de que tinha pessoas laudadas com o coronavírus que não estavam se isolando em casa, estava no meio da nossa população. Sim. A Secretaria de Saúde sabe quem que é, a população não pode saber, porque diz que a lei não permite, mas a saúde sabe e pode colocar as pessoas para monitorar as pessoas que estão sendo no isolamento por causa já de ter contraído a doença. Então, é bem viável, eu acho que você tem apoio de todos nós, vereadores aqui, da comunidade principalmente, para poder executar. Era o que eu tinha. Só. Obrigado, vereador. Tá? Então, era isso, senhor presidente. Faça esse requerimento ao chefe do executivo, peço que ele analise com carinho e tenta sancionar esse problema o mais rápido possível, porque, como o vereador Miro falou, está se esparramando muito rápido. Tá certo, vereador Miro, que por enquanto ainda não temos como é que fala, social, né? Tudo funcionário de uma empresa e familiares daqueles funcionários ainda que são os contaminados aqui em Rondão. Mas pode acontecer de contaminar, né, o contamínio social, começar e... Então temos que estar preparados para isso. O problema é que começa a aparecer os casos, por exemplo, o hospital já tem passado casos de paciente lá, né? E dali já foi encaminhado para a Cianorte, confirmado, né? Sim. Então, quer dizer, o que eu acabei de falar agora, o que aconteceu é que teve casos que foi internado no hospital. Então, assim acontece em Rondão, acontece em Cianorte, acontece em todo, onde tem um hospital que recebe esses pacientes com vírus, ele está correndo um risco maior, né? Agora, o que tem de gente na cidade que às vezes é assintomático, ou até que sabe que, né, e acaba circulando sem máscara, ou então, né, não tomando as devidas precauções que tem que ser tomado. Então é importante que a população, é lógico que o que a gente está falando aqui também não é para que a população entre em pânico, né? A realidade é que cada um tem que fazer a sua parte. Não, com certeza. Porque o que a gente observa é que realmente na rua, né, no comércio, andando, é muita gente que não usa máscara. E os meios de comunicação, a recomendação do setor de saúde está sempre recomendando, e a lógica é essa, tem que usar máscara. Evitar usar máscara, manter o distanciamento social e evitar o contato, né? Com certeza. Agora, é lógico que fiscalizar, se existe a lei, tem que ser fiscalizado. Só isso, senhor presidente. A gente está fazendo a nossa parte, né? Cobrar
do executivo, o executivo que tem que tomar essas atitudes. A população cobra da gente, nós vamos cobrar. Só que se a população não fizer a parte dela também, fica complicado, como o vereador falou. Cada um tem que fazer sua parte nessa hora agora. Muito obrigado. Porém, se aquele que não está fazendo a parte dele, se ele for chamado a atenção, logicamente ele vai pensar duas vezes para não cumprir aquilo que deve ser cumprido. Só uma parte, só para terminar. O nosso departamento de tributos, estamos ajudando a vigilância sanitária. As pessoas, quando tem algum comércio eventual ambulante, uma pessoa de fora, no município, eles estão passando para nós. Tivemos um caso na sexta-feira, que tinha um cara vendendo cavalinho aí na cidade, teimoso. O Derli foi na parte da manhã, lá, o cara falou que ia sair. Eu fui na tarde no almoço, falei com ele depois do almoço. Falei que se ele não fosse sair, nós ia prender a mercadoria dele. Ele falou que ia botar os cavalos para dentro da caminhonete, mas que ele podia ficar lá, que ele pagava os documentos do cara. Eu falei, tudo bem, mas se você ficar aqui e tiver constatado o seu comércio, nós vamos prender toda a sua mercadoria. E você vai ser multado. Daí ele falou que ia retirar, eu saí, depois ele continuou lá, o Evaldo voltou lá, falou com ele falou que ia sair. Aí o Evaldo foi para lá, falou com nós, e já estava voltando com o termo de apreensão para prender a mercadoria dele, só que daí ele realmente já tinha saído do município, mas isso já era 3 horas da tarde também. Mas isso que é o complicado, a gente vai ter que tomar medidas que às vezes a gente não quer. A gente vai, conversa com a pessoa para não prejudicar ela também, que a gente sabe que esse período está sendo difícil. Todo mundo precisa trabalhar, mas nós não podemos permitir na nossa cidade pessoas de fora vindo, que podem estar trazendo esse vírus. Ficando pior do que já está ainda. Ainda mais a pessoa sem ter alvará. Já está errado começando aí, não tinha alvará. Se fosse na prefeitura, nós iria orientar que não estamos permitindo alvará agora por causa da situação de pandemia. E era isso, só para falar que tem essa colaboração do nosso setor junto. E era só isso, obrigado. Então, vamos esperar e torcer que a população, elas também se conscientizem que tem que usar máscara, para que não dê esse trabalho, para vigilância. Eu acho que todos têm que se conscientizar que nós estamos passando aí num período difícil. E se Deus abençoar, isso aí logo vai passar. Então agora é um momento de muita cautela. Então não temos mais nada agora no expediente comum, passamos para a ordem do dia. Na ordem do dia nós temos aqui um projeto de lei de número 007/2020, vamos dar entrada na casa, já está na mão das comissões, para eles analisarem. Vou passar aqui para o primeiro secretário fazer a leitura. Projeto de lei 007/2020, súmula, dispõe sobre diretrizes para elaboração da lei orçamentária anual para o exercício 2021 e da outras providências. Temos também um ofício número 053 de 2020, que está na mão também das comissões, está analisando e vamos dar entrada hoje. Ofício 053/2020. Prezado senhor, cumprimos cordialmente e viemos através do presente encaminhar a vossa excelência para apreciação à votação o projeto de lei a seguir. Não temos mais nada na ordem do dia, passamos para explicações pessoais. Vereadores que queiram se inscrever? Bom, então não temos mais nada, eu só vou comentar um pouquinho, agradecer o pessoal, as enfermeiros, médicos, o pessoal que está na frente da saúde. Aqui nós temos o vereador Mírio, que a gente sabe que ele trabalha no hospital, está na frente lá de todos os riscos. O vereador Marcelo também, que trabalha com ambulância. A vereadora Ana, que hoje não pôde vir, mas a gente sabe que está ali enfrentando. Então, quero parabenizar todos esse pessoal que trabalha na frente da saúde e agradecer a eles pela coragem que eles estão tendo e saber que nós somos muito gratos. E a gente sabe as dificuldades, como que é difícil, que eles também têm a família deles. E tem que se precaver, porque sabe que chega em casa, tem os filhos, tem as pessoas mais de idade. Então a gente pede a colaboração da nossa comunidade, que também se cuida, se previna. Quem não precisa sair de casa não sai. Temos o vereador Devan também, que a esposa dele trabalha na saúde também.
Então nós temos que agradecer todo esse pessoal, gente. Então hoje nós não temos mais nada. Eu agradeço a presença de todos. Uma boa noite a todos que estão nos assistindo, a todos os vereadores, o Adriano, e que Deus nos acompanhe e que todos nós tenhamos uma boa noite. Declaro sessão encerrada.